Voltando a falar em formação de atletas, uma das formas de fomentar dentro dos clubes é por meio da lei de incentivo ao esporte. Então, para tratar deste assunto, ninguém melhor do que a diretora de programas e políticas de incentivo ao esporte do Ministério do Esporte. Recebam com muito carinho, por favor, a senhora Michele Vinec. Por favor. Obrigado pela presença. O microfone vai precisar. Se quiser usar o púlpito, está. Bom dia a todos. Que prazer estar aqui com vocês, principalmente falando sobre lei de incentivo ao esporte. Algumas pessoas já me conhecem aqui, então vou me apresentar para os que ainda não conhecem. Eu sou Michele Vinec, sou professora de Educação Física, servidora efetiva do Ministério do Esporte e já estou na lei de incentivo há 12 anos. Entrei, fui lotada ali e ali fiquei. E aí a piada interna é que a lei de incentivo é a minha filha primogênita. Eu tenho 2 filhos, mas a lei é o meu primeiro filho. E é sempre muito bom, prazeroso falar sobre lei. E melhor ainda quando a gente está aqui, olho no olho com as pessoas. Eu vejo aqui muita gente que eu já conheço há muito tempo, que já trabalha com a lei de incentivo há bastante tempo. E mais ainda por conta das pessoas que estão aqui pela primeira vez, que vão ter esse contato com a lei de incentivo. E aí eu vou ter que puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, porque eu sei que tem gente da minha terra que está aqui, eu sei que tem o Clube do Remo, Tunaluso, Assembleia, Paysandu. Estou certa, gente? Cadê vocês? Ah, ótimo. Pessoal que sabe tomar açaí de verdade, né? Brincadeira, gente. Então, vamos lá? Passou demais. Aqui, Lei de Incentivo ao Esporte, Diretoria de Programas e Políticas de Incentivo ao Esporte. E o que é a Lei de Incentivo? É comum a gente escutar assim, eu estou com o meu projeto autorizado, o recurso vai cair na minha conta que dia? Então, a lei de incentivo nada mais é do que a possibilidade de empresas que podem patrocinar o projeto de vocês e ter esse retorno com isenção fiscal. A gente, como está ali, ó, em funcionamento desde 2007, né, permite parte do valor devido de imposto de renda, né, direcionado para esses projetos e que tem por objetivo ampliar o desenvolvimento do esporte, atingir a todos, chegar em todo o território nacional para que a população tenha esse contato com o esporte e também fortalecer a economia do país. A importância da lei de incentivo ao esporte. A lei de incentivo é a mais democrática das políticas públicas do Ministério. Ela atende a todas as manifestações esportivas, educacional, participação, rendimento, formação. As entidades públicas e privadas. Então, a gente recebe os projetos vindos de município, de Secretaria de Esporte, do Estado e das entidades privadas também. Qualquer entidade do Sistema Nacional do Desporto. As modalidades, os projetos, eles podem abarcar modalidades olímpicas e não olímpicas, formal e não formal. Então, a gente tem uma gama de projetos que, às vezes, é só uma modalidade, mas a gente também tem os projetos que têm várias modalidades dentro de um projeto só. A gente também recebe os projetos de obra, né, de construção, de pesquisa, de produção literária, qualquer faixa etária. Então, os projetos podem ser direcionados para crianças, adolescentes, idosos, adultos, pessoas com deficiência. O projeto também pode abarcar toda essa faixa etária ou direcionado para uma única. E o principal aqui dessa informação, necessária organização e transparência na gestão. Isso não só para a gente, enquanto diretoria, quanto ministério, como também, principalmente para vocês, para a entidade proponente. Estejam com sua documentação toda organizada, se planejem, não deixem nada para cima da hora. Quanto mais organizado e planejado, melhor e mais célere vai ser
a autorização do projeto a captar recursos e que vocês possam executar da melhor forma possível, sem ter problemas lá na frente com prestação de contas financeira. Aqui a nossa legislação vigente hoje, Portaria 424, super importante que vocês façam a leitura da nossa legislação. Essa é a portaria que está em vigor hoje. Portaria 115, que é só falando sobre obra. Desculpa, 115 da certificação, 151 falando de obra, Lei Pelé, o decreto e a lei. Então, essa legislação toda, ela está no portal do Ministério do Esporte, na página da Lei de Incentivo. É até bacana informar, tudo que eu falar aqui está lá na nossa página. Então, é importante também que vocês façam essa leitura e brinquem, como eu falo, lá no site, tem bastante informação. Vamos falar aqui um pouquinho dos nossos dados, quantidade de projetos apresentados. Então, no mesmo período de fevereiro a agosto de 2022, 2023, ano passado foram 1.621, esse ano 2.046. Esses dados foram atualizados até ontem de manhã, esse número já foi, tá, gente? A gente já está em 2.218, se não me falha a memória, eu acabei de dar uma olhadinha ali. Então, a lei de incentivo, na história toda, já recebeu mais de 25 mil projetos, né? E esse percentual aí superior em relação ao mesmo, de 26,55% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a gente vem recebendo bastante projeto. E o que me deixa mais feliz é porque tem muita entidade nova que está tentando, né, usar dessa lei da lei de incentivo uma política pública tão forte e que a gente, todos podem usar e fazer a diferença. Recurso captado, então, o mesmo período, né, fevereiro a agosto, esses dados também foram todos atualizados ontem, então, hoje já mudou, já não é mais isso, mas aí a gente já está tendo esse aumento aí de 68,89% em relação ao mesmo período do ano passado. Lembrando que o grande momento da captação de recursos é agora, final do ano. Então, a gente está aí com essa expectativa para que a gente bata mais um recorde, né? Ano passado foram 554 milhões, então a gente está com essa expectativa de crescimento. Os projetos executados ou em execução, então, ano passado, o ano todo, foram 1.282 projetos, a gente ainda está em agosto, a gente já tem 800 projetos, né, dados atualizados. Opa, desculpa, acho que botamos a apresentação desatualizada, tá? Mas não tem problema, gente, os dados tinham sido atualizados ontem. Hoje já tem 812, ontem ainda assinei uns termos de compromisso antes de vir para cá, então a gente já aumentou um pouquinho desse valor aí. Esse daqui é o slide que eu mais gosto, porque é aqui que a gente vê o resultado do nosso trabalho. Não só o nosso, quanto diretoria, quanto o Ministério do Esporte, quanto o resultado do trabalho de vocês também. Então, ano passado, o atendimento foi de mais de 900 mil pessoas. Esse ano, ainda em agosto, já estamos aí em 816 mil. Então, isso quer dizer que a gente está fazendo a diferença, a gente está chegando lá na ponta. É aqui que a gente percebe o resultado do trabalho e o mais importante, isso daqui é só o público beneficiário direto. A gente nem tem noção do indireto, vamos multiplicar aí pelo menos por 3. Nos projetos educacionais, a gente tem que pensar na família daquela criança, no pai, na mãe, no atleta também, dos projetos de rendimento, no tanto que a gente transforma a vida dessas famílias. É aqui que a gente vê também que a economia da cidade de cada um de vocês movimenta, porque vocês vão comprar o uniforme, vai movimentar aquela malharia, vocês vão solicitar o lanche das crianças no projeto, já é a padaria que vai rodar ali o recurso, é a compra de material esportivo. Então, é aqui que a gente vê a força que tem a lei de incentivo e que a gente pode chegar até lá. Aqui é o painel da transparência. Esse daqui está lá também no site. Importante que vocês mexam nele, ele é muito interativo. E aqui vocês podem ter informação dos projetos, quantos projetos já foram apresentados em toda a história da lei de incentivo, por ano o calendário, qual a manifestação vocês querem, saber quais são as maiores empresas patrocinadoras, as entidades proponentes que mais já receberam aporte.
Então, é um painel que é exatamente para dar transparência nessa nossa gestão, os valores também vocês podem ver. Então, aqui também já está, 25 mil projetos e a quantidade de aporte que a gente já recebeu nesses anos todos, por manifestação, por estado. Aqui a gente também consegue ver quais são os projetos que estão em execução hoje, qual o estado que ele está sendo executado, qual a modalidade daquele projeto, qual o objeto daquele projeto. Então, é muito importante também que vocês façam essa busca dessas informações para vocês terem noção do que está acontecendo no Brasil, em todo o território nacional. E tem bastante filtro, então dá para brincar bastante. Manual da Lei de Incentivo, também está lá no nosso site. Tudo que eu falar a partir daqui para frente está escrito no manual, está lá disponível para qualquer pessoa. Às vezes tem gente, nossa, Michele, mas esse manual é grande. É grande, tá? Mas é porque a gente tentou fazer uma coisa bem didática, para que vocês pudessem entender todo o passo a passo, desde o momento de cadastrar o usuário, cadastrar a entidade proponente no nosso sistema, para facilitar, para tentar ajudar vocês ao máximo, principalmente para aqueles que estão começando agora a utilizar da lei de incentivo. Então, é de vocês esse manual, usem bastante. Então, agora a gente vai passar para o que realmente interessa, né? O ponto a ponto de cada item da lei de incentivo. Quem pode aportar, né? Quem pode apresentar, quem pode ser esse proponente, são as entidades desportivas, pessoa jurídica, de direito público ou privado, que tenha no seu estatuto, de forma expressa, essa finalidade desportiva e que tenha que ter, no mínimo, 1 ano de funcionamento. E também a gente tem as SAFs agora, as Sociedades Anônimas de Futebol, seguindo nesse mesmo rito das outras entidades sem fins lucrativos. No mínimo 1 ano de funcionamento, tá? E que tenha no estatuto também a finalidade desportiva. Cada CNPJ tem direito a 6 projetos por ano calendário. Então, vocês podem apresentar um projeto de rendimento, um de participação educacional, ou 2 de rendimento, e aí fica, como eu brinco lá, a gosto do freguês, para ver quantos projetos vocês vão apresentar. A janela de apresentação desses projetos ela é aberta no dia 1º de fevereiro e se encerra agora, dia 15 de setembro. Então, todos os anos, de 1º de fevereiro a 15 de setembro, a janela fica aberta para vocês. O sistema ele fica aberto o ano todo, mas habilitado, o botão habilitado para enviar esse projeto é só dentro dessa janela. Então, hoje vocês já podem começar a entrar no sistema, a interagir com ele, a começar a cadastrar. Se não quiser mandar esse ano, já deixa para mandar no ano que vem, e aí ele já está lá disponível. Os requisitos básicos, né, para apresentação, ter no mínimo 1 ano de funcionamento. Eu vou pular esse segundo, porque é o mais trabalhoso. Vamos passar para o próximo. Apresentar 3 orçamentos de cada item solicitado na planilha ou utilizar a tabela de referência. Quando vocês forem lá no sistema, quando forem cadastrar a planilha, ou vocês vão apresentar 3 orçamentos para cada item, onde a gente vai fazer uma média orçamentária e não pode ultrapassar esse valor da média orçamentária, ou vocês vão utilizar da tabela de referência que está lá dentro do sistema. Então, eu vou cadastrar uma bola de futebol, e aí vai aparecer aquele rol, bola de futebol, de couro, tantos gomos, costura, e aí vem todo aquele detalhamento. Você vai escolher aquele item ali da tabela de referência, e aí você pode utilizar até aquele valor. Se é R$50, vai usar até R$50. Pode pedir 45, 49, não pode pedir 51. Apresentar a cópia autenticada do RG e CPF do presidente, né, do diretor, do responsável legal pela entidade proponente. Cadastrar o projeto no sistema, né, e, importante, preencher os formulários. Isso consta da nossa portaria, e isso é motivo de arquivamento de projeto. Porque tem gente que lá no final da janela só vai digitando qualquer coisa. Vocês precisam preencher, porque esse é o projeto que vocês vão seguir lá na frente. Então, é importante que ele já venha pronto para que a gente possa analisar lá na frente quando houver a captação de recursos. Apresentar o estatuto registrado, averbado, ata de posse da atual diretoria. Isso é muito importante, gente.
mais lá na frente eu vou explicar essa primeira etapa da fase da admissibilidade. Ai, que bom! Agora eu consigo ver o rosto de vocês. Obrigada. Na etapa da admissibilidade, é uma etapa de documentos. Se essa documentação não tiver ok, a gente, infelizmente, vai ter que arquivar. Então, é importante essa questão aqui. Ata é ata de eleição e posse, não é uma ata de reunião comum do dia a dia da entidade. É ata de eleição e posse da atual diretoria. Isso é muito importante. E a comprovação da capacidade técnica operativa. Como eu consigo comprovar minha capacidade técnica operativa? Fotos, matérias que saem na internet, em jornal, revista, redes sociais da entidade. Às vezes, vocês têm um termo de parceria com a federação, ou com o município, com a universidade. Na nossa portaria, lá no final dela, tem os anexos. Existe um checklist de documentos que vocês podem apresentar como comprovação da capacidade técnica operativa. Não precisa cumprir todos aqueles ali. Cumprindo 2, 3, 1, é o que importa. Tem um rol ali de exemplos do que vocês podem utilizar. Inclusive, existe um modelo lá também no anexo de termo de parceria. Como tem que ser apresentado esse termo de parceria? Tem que vir o RG desse parceiro, né? O RG, cópia do RG e CPF desse parceiro. E o mais importante, gente, tenham zelo e cuidado nesse momento do envio dos documentos. Eu tenho observado bastante, as entidades encaminham para a gente a comprovação da capacidade técnica operativa. Vários links. Link de Instagram, de Facebook, e quando a gente vai clicar, o link não abre. Então, aquilo ali caiu por terra. Podem utilizar o link? Podem, mas imprimam, mandem para a gente. É tudo online, vai fazer o PDF, encaminha para a gente. É importante ter esse zelo. Às vezes, não precisa ser a melhor qualidade de foto, mas a foto chega numa qualidade tão inferior que a gente não consegue ver nada. E aí fica aquela foto vazia na nossa frente, a gente não consegue observar a identidade visual da entidade proponente, a logomarca de vocês. Isso que vocês precisam se ater. Todo tipo de publicação, de reportagem, de matéria, a gente tem que visualizar o nome da entidade, como a realizadora daquele evento, daquele treinamento, daquela competição, seja do que for. Então, a capacidade técnica operativa é muito importante se ater a esses detalhes. Principais vedações no momento da admissibilidade: taxa de administração, gerência similar, capacidade de atrair investimento, porque tem vedação no nosso decreto, aquisição de espaço publicitário, compra de outdoor, de revista, né, é vedado, intermediação de recursos. O que é intermediação? É eu transferir aquele objeto proposto, né, o objeto do projeto proposto, para um terceiro, para que ele execute esse objeto. Então, a responsabilidade da execução do projeto é da entidade proponente. A responsabilidade é de vocês. E não pode atletas e equipes profissionais também, não pode haver projetos desse tipo na lei de incentivo. As manifestações desportivas, então, nós temos desporto de rendimento e formação. Esse projeto é da grande maioria aqui de vocês, é participação em competição, é performance, é ranking, competições oficiais. Esse é o projeto de rendimento. O projeto, ele tem um limite de valor, é até 5 milhões para os projetos de rendimento. Desporto de participação, eu sempre falo que o participação, o melhor exemplo é a corrida de rua. É aquele evento que vai acontecer naquele final de semana na sua cidade, participa quem quer, depois terminou ali aquele evento, tchau, vamos todo mundo embora para casa. É o domingo na praça, um domingo de lazer. Então, esses são os projetos de participação. Normalmente é aqui que a entidade proponente, quando apresenta um projeto desse, capta toda aquela comunidade, toda a família vem, participa, e aí depois vai embora. Limite também de valor, até 2,5 milhões, né? Então, não pode ultrapassar esse valor. E o projeto educacional, que é o projeto social, é aquele que é executado no contraturno escolar. Todas aquelas pessoas que participam, as crianças, os jovens que participam desse projeto, eles obrigatoriamente têm que estar matriculados na escola, e a entidade proponente tem que garantir que, no mínimo, 50% desse público vai ser de escola pública.
é o contraturno, não pode haver competição, não pode haver seletividade dessas crianças, mas podem acontecer festivais. Então, eu tenho vários núcleos, eu vou juntar todos aqueles núcleos, vamos fazer um festival, e aí é uma grande confraternização, todos participam, todos jogam contra todos, todo mundo ganha medalha de participação. Então, esse é o projeto educacional, e ele não tem limite de valor. Então, o projeto também o céu é o limite, né? E aí, todas as propostas podem ser apresentadas com até 24 meses de execução. Então, a grande maioria dos nossos projetos, a média de 12 meses, 10, 12 meses, mas eles podem chegar até 24. Aí, aqui, o percentual da elaboração de captação e elaboração de projetos e captação de recursos, nós temos uns percentuais conforme a manifestação desportiva. Então, os projetos de rendimento e formação, 5%, participação, 7%, e o educacional, 10%. Os projetos que são executados na íntegra, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a gente tem um percentual de 15%, independente da manifestação desportiva. Isso daqui foi um dispositivo que a gente tentou levar o esporte para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tentar descentralizar um pouquinho aqui do Sul e Sudeste, né, porque a gente sabe que fica muito concentrado para cá, e é uma forma da gente também chegar com o esporte em todas as unidades federativas. Lembrando que o limite geral do valor de elaboração e captação é de 100 mil, não pode ultrapassar esse valor, mesmo que não chegue no percentual de 5%, 7%, 10%. A divisão do projeto, então, quando vocês forem cadastrar o projeto lá dentro do sistema, ele vai aparecer exatamente isso daqui. Que tipo de projeto é o seu? É a atividade regular? A atividade regular é a escolinha, é o treinamento. Tem os projetos que são os de eventos. Então, eu vou realizar uma competição, eu vou realizar uma corrida de rua. Então, esses são os projetos de evento. E os projetos de obra e infraestrutura. Eu vou aproveitar e falar aqui um pouquinho já dos projetos de obra. A entrada do projeto de obra é igual como os outros projetos. A diferença é que, quando chega lá na frente, no momento de fazer a análise do mérito do projeto, essa análise não é feita pelo Ministério, é feita pela Caixa Econômica, e aí, dali para frente, a Caixa toma conta do projeto e faz todo o monitoramento e acompanhamento da obra. Essa é a diferença, e aí vai ter alguns documentos também que são diferentes, que estão lá na portaria e estão lá fáceis para vocês. Importante, obrigatório garantir a acessibilidade para todos. Ah, Michele, mas o meu projeto não tem pessoa com deficiência. Não importa, eu não quero saber do público beneficiário. Todos precisam garantir que, a exemplo, um cadeirante quer assistir o treinamento de vocês. Então, o local de execução do projeto tem que ter acessibilidade para qualquer pessoa que queira assistir aquela competição, que queira assistir a aula, que queira assistir o treinamento. Então, é acessibilidade para todos. Divisão do projeto, quando vocês forem lá no sistema também, atividade fim, meio, elaboração e captação. Atividade fim. Na atividade fim, são os itens que vocês vão solicitar para a execução direta do projeto, para cumprir com aquele objeto. Então, dentro da planilha, vocês podem solicitar o pagamento do treinador, do professor, do fisioterapeuta, os encargos trabalhistas, se forem necessários, compra de material esportivo, uniforme, pagamento de passagem para participar de competição dentro do Brasil, fora do Brasil, hospedagem, a alimentação, às vezes é aquela consulta no médico, do fisioterapeuta, isso tudo pode ter ali na atividade fim. A atividade meio é exatamente a questão da administração do projeto. Então, é aquela prestação de contas, é uma assessoria jurídica, é um coordenador administrativo. Então, a atividade meio. O valor da atividade meio não pode ultrapassar 15% do valor total da atividade fim. Inclusive, o sistema bloqueia vocês, exatamente para não acontecer de ultrapassar. Ultrapassou os 15%, o sistema vai bloquear. E o percentual de elaboração e captação, né, que são as despesas de produção, são exatamente aqueles lá que eu falei, 5%, 7%, 10% e 15%, sendo o valor total de R$100 mil. Quem pode aportar? Isso daqui foi um
ganho significativo para a gente, né? No final do ano passado, início desse ano, entrou em vigor a nova legislação, em que a lei de incentivo ganhou mais 5 anos de validade, então a gente vai até 2027. E aí o grande ganho foi o aumento do percentual, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, pessoa física, até 7%. Vocês podem fazer essa campanha junto às pessoas. Eu não vou puxar o saco, tá, gente? Eu sei que tem muito flamenguista aqui, mas o Flamengo faz uma campanha muito bacana junto com os seus torcedores. E eu sei que tem outras empresas também que fazem isso, essa captação de pessoa física, e aí acaba que no montante fica bem bacana e não fica sempre só com as empresas. Lembrando que a pessoa física, ela tem que preencher aquele formulário completo da declaração, não pode ser a reduzida, para que ela tenha essa isenção fiscal. E as empresas, que passou de 1% para 2%, que foi um grande ganho, acho que ficou muita gente feliz, e é uma forma também de captar essas empresas patrocinadoras, desculpa. Lembrando que aqui tem que ser tributada com base no lucro real, não pode ser empresas com lucro presumido. E aí, bem ali, o ano de 2023, foi o aumento dessa alíquota de 6% para 7% pessoa física, de 1% para 2% de pessoa jurídica. E aqui é o nosso fluxo. Tá? De como acontece lá dentro da diretoria. Então, aqui, protocolo do projeto é exatamente o momento em que vocês vão encaminhar esse projeto. O primeiro momento, vai cadastrar o usuário. Segundo momento, eu vou cadastrar aquela entidade proponente. É nesse momento que eu vou subir toda a documentação necessária. Ata, estatuto, RG, CNPJ, comprovação da capacidade técnica operativa. O sistema ele é muito didático, você só passa para a próxima etapa se você preencher todos os campos obrigatórios. Aí você passa para a próxima página. Vai salvando. E antes de finalizar, quando chegar na última aba, vocês vão ver que vai aparecer um checklist. Se aparecer o tiquezinho todo verde, é porque o projeto está todo ok, vocês vão poder encaminhar. Mas antes de enviar, revisem. Deem uma olhada nessa documentação. Já aconteceu de entidade subir documento errado e a gente arquivar os 6 projetos num dia só. Aí a pessoa tem que esperar até o próximo ano para poder apresentar um novo projeto. Então, revisem, tenham esse zelo, esse cuidado no envio da documentação. Chegou para a gente, chegou online, a cada minuto a gente vê que está chegando mais projeto. Aí sim vem a fase da admissibilidade, que é a análise documental. Aqui ninguém vai analisar o mérito do projeto, é apenas de documentos. Checklist é cara crachá. Documentação, está tudo ok. Eu vou fazer o primeiro caminho triste? Vamos fazer o primeiro caminho triste. Se a documentação não tiver ok, o projeto é rejeitado e arquivado. Ah, Michele, então se eu arquivei um, eu ainda tenho direito a mais 6 projetos. Não, não tem. Tá? Independente do resultado daquele projeto, você tem direito a 6 projetos. Se um for arquivado, você ainda tem direito a mais 5. Tá? Então, não tem a documentação ok, a gente arquiva o projeto. Lembrando que a primeira coisa que a gente faz quando chega esse projeto para a gente vai ver a adimplência daquela entidade, então a gente puxa o CIAF, vai ver se tem convênio, se tem alguma pendência. Tem pendência, a gente já arquiva na mesma hora e nem olha o resto do projeto. Então, esse é o caminho triste, vamos para o caminho feliz, porque eu sei que todo mundo vai passar por esse caminho. Então, a fase da admissibilidade, análise de documentos, né, capacidade técnica operativa, artigo 9º do decreto 6.180. E aí, estando tudo ok, ele vai para a comissão. A comissão se reúne uma vez por mês, de forma ordinária, sempre na segunda quarta-feira do mês, a partir das 15 horas. Essas reuniões elas são transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube do Ministério do Esporte, então vocês podem assistir, até para ver os debates que acontecem ali, para ver como é a dinâmica também dessa comissão. A comissão ela é formada por 6 membros, 3 membros indicados pela ministra, 3 membros indicados pelo Conselho Nacional do Esporte. E lá eles vão debater sobre os projetos, sobre as análises todas que foram feitas. E aí eles vão dizer assim, esse projeto está autorizado a captar recursos. Ok, então nesse primeiro momento, análise documental, autorização de captação de recursos. O próximo passo saiu da reunião, vocês vão receber um ofício
dizendo o resultado dessa reunião. Olha, o seu projeto foi autorizado de forma integral, de forma parcial ou rejeitado. Então, sendo integral ou parcial, o próximo passo é publicação desse projeto no Diário Oficial da União. É um extrato simples, com informações básicas, CNPJ, nome da entidade, o título do projeto, mas aí vem o principal, o valor que foi autorizado a captar e o número da agência do Banco do Brasil e o número da conta. Vocês vão ver que é um campo obrigatório lá no sistema, que vocês vão indicar o número de uma agência do Banco do Brasil. E nós, Ministério, abrimos 2 contas para cada projeto, vinculado no número daquele projeto. A conta captação, que é uma conta bloqueada, vocês não mexem, vocês só vão receber o aporte das empresas, e a conta movimento, que, como o próprio nome já fala, movimenta para utilizar e movimentar aquele recurso. Então, a gente publica esse projeto no Diário Oficial, e é com essa publicação que vocês têm a chancela para chegar até as empresas patrocinadoras e falarem, e pessoa física também. Olha, eu estou todo ok, o Ministério do Esporte me autorizou a captar recurso. Hoje, a gente já tem um cenário que muitas empresas só aportam em projetos que são incentivados. Felizmente, na verdade, eu já escutei bastante isso de pessoas que foram lá me visitar, ter reunião, e falaram, a empresa fechou a porta para mim. Projeto bacana, mas fechou porque o projeto não era incentivado. Então, é com essa publicação que vocês vão iniciar a captação de recursos. A captação de recursos, ela é de 2 anos, tá? E aí vocês, captando, no mínimo, 20% do valor autorizado para os projetos de atividade regular ou 50% para os projetos de obra, vocês vão solicitar a análise técnica e orçamentária. E aí, aqui vai ser o momento que a gente vai fazer a análise do mérito do projeto. É aqui que vocês vão ter que mostrar para a gente, comprovar para a gente que, mesmo diante de uma captação parcial, vocês vão conseguir executar aquele objeto que foi pactuado lá atrás, e aí vocês vão adequar aquele plano de trabalho a essa nova realidade financeira. Eu sempre faço 2 comparações. A admissibilidade é o sonho de vocês, e a análise técnica orçamentária é a realidade, porque é aquele recurso que vai ter para executar aquele projeto. Então, eu vou reduzir a duração do meu projeto, às vezes eu faço uma redução do quantitativo de beneficiário, eu reduzo a quantidade de itens da planilha, e aí você vai ajustar todo o plano de trabalho a essa nova realidade financeira. E aí, aqui é que tem um grande ponto de atenção para vocês, porque aqui a grande maioria vai apresentar projeto de rendimento, se não todos. Agora é o momento da certificação. No momento da admissibilidade, a gente não exige a certidão, a certificação. Por quê? Porque a certificação, a validade dela é de 1 ano, e vocês têm 2 anos para captar recursos, senão vocês vão ter que ficar renovando. Mas, no momento da análise técnica orçamentária, é motivo de rejeição do projeto. Então, quando vocês forem apresentar essa ATO, como a gente chama, a certificação tem que estar ok. E, a partir daí, até o final da execução do projeto, a certificação tem que estar em dia. Então, não deixem passar, porque quando, lá na assinatura do termo, numa liberação de recurso, a gente vai olhar a certificação. E, se tiver vencida, a gente não assina termo, a gente não libera recurso. Então, é importante ter esse ponto de atenção. Fizemos a análise, vocês reapresentaram grade horária, cronograma de execução, tudo conforme essa nova realidade financeira. Esse projeto, ele volta para a comissão. E aí, a comissão, agora é o momento de analisar esses projetos, e eles vão dizer assim, aprova esse projeto para iniciar a execução. Então, a comissão ela pode aprovar integral, parcial, ela pode fazer diligência para vocês, pode pedir vistas e pode rejeitar o projeto também. Passou pela comissão, foi aprovado, o próximo passo é a assinatura do termo de compromisso. E aí, sim, a gente vai assinar esse termo de compromisso, é feito dentro do sistema do governo, do SEI, e a gente dá o acesso externo, vocês vão lá e vão assinar esse termo, e a partir daí, vocês vão começar o início da execução. E é nesse momento que a gente faz a primeira liberação do recurso. A grande maioria dos nossos projetos são de atividade regular. 10, 12, 15 meses. A gente não libera o recurso todo de uma vez. Então, a gente assina o termo,
conforme o cronograma físico de desembolso que vocês vão apresentar para a gente vai liberar esse recurso. Normalmente, é a metade do projeto. A gente libera aquele recurso, vocês vão executar, e aí o importante, quando vocês perceberem que aquele recurso já vai terminar, não esperem terminar, vocês vão apresentar a prestação de contas parcial do cumprimento do objeto, porque é a nossa análise. Então, lá no nosso site tem modelos de relatórios dos documentos que vocês precisam nos enviar. A gente faz essa análise, é uma análise interna, não vai para a comissão, e a gente analisa. Olha, Ministério, eu estou cumprindo com o meu objeto, eu estou atingindo minhas metas, estou atingindo o meu público beneficiário. A documentação está toda ok? Tudo ok? Certificação está ok? Perfeito. A gente libera a segunda parcela desse projeto. E aí vocês vão finalizar a execução. Quando chegar lá no final, vocês vão apresentar a prestação de contas final, lembrando que a gente faz a análise do cumprimento do objeto, a gente não faz a análise financeira. Quando a gente finaliza a análise dessa PCF, a prestação de contas final, a gente encaminha esse projeto para uma outra coordenação que é a responsável pela parte financeira da prestação de contas. E aí, ali, naquele momento que a coordenação vai ver nota fiscal, recibo, a movimentação da conta para ver se saiu tudo direitinho, se condiz com os pagamentos. Então, a parte financeira não é feita lá dentro da lei de incentivo. E, durante toda essa prestação de contas, prestação principalmente a parcial, tem um momento que a gente faz o monitoramento, então a gente faz visita técnica, às vezes a gente faz em loco, muitos aqui já receberam visita nossa, ou também as visitas virtuais, que foi um momento ali da pandemia que a gente acabou se reinventando, e aí a gente faz a visita virtual e é muito bacana. Outro dia eu estava andando no meio da sala e, de repente, duas colegas começaram a cantar parabéns. Eu disse, o que está acontecendo? Então, era uma criança daquele projeto que estava fazendo aniversário e estava cantando parabéns com as tias do Ministério do Esporte. Foi uma alegria, todo mundo cantou parabéns e foi muito legal. É um momento também que a entidade proponente tem de mostrar o que está fazendo para a gente, que está executando corretamente, comprando seu material, uniforme, e todas essas coisas. Importante que eu deixei passar aqui, lá no momento da assinatura do termo de compromisso, é um momento também que tem um outro documento obrigatório, que é o PDLI, aprovado pela comunicação. O que é o PDLI? É o Plano de Divulgação da Lei de Incentivo ao Esporte. Vocês precisam dar a divulgação da logomarca da empresa patrocinadora, da Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e Governo Federal. Então, vocês vão encaminhar esse layout todo para a Ascom do Ministério do Esporte, ele vai aprovar, e a partir dali, todo o material, aonde vocês indicaram, olha, eu vou colocar a logomarca no banner, na faixa, na camiseta, no calção, e aí vai ter que ter aquela logomarca conforme foi aprovado. Então, esse é o fluxo. Aqui, otimização do recurso, isso daqui também é uma novidade de 2018 para cá, então, aqueles projetos que captam menos de 20% e encerrou o prazo de captação, antigamente, a gente tinha que recolher esse recurso para a União, mas de 2018 para cá, a gente fez essa mudança. Então, o projeto que não captou os 20% e encerrou os 2 anos, ele pode utilizar esse recurso e transferir esse recurso para um outro projeto da mesma entidade proponente que esteja em fase de captação de recursos. Então, é uma forma de otimizar e de manter esse recurso dentro do esporte e não ver ele indo embora. A gente ficava triste quando tinha que recolher. Então, esse dinheiro permanece no esporte. No momento da análise técnica e orçamentária, às vezes aquela ATO ela é aprovada parcial. Aquele valor que foi da parcialidade, ele também pode ser transferido para um outro projeto, sempre lembrando, da mesma entidade proponente que esteja em fase de captação. E se a ATO é rejeitada, da mesma forma, aquele recurso todo pode ser transferido. Eu gosto de repetir, tá, gente? Outra entidade proponente, da mesma entidade proponente e que esteja em fase de captação. Agora, é importante, não percam prazo, tá? Vocês têm 120 dias para solicitar essa transferência, seja ali de quando encerrou o prazo de captação de vocês, seja da decisão
pela ATO parcial ou rejeição ali da data da reunião da comissão. Então, vocês têm 120 dias para solicitar essa transferência. A captação de recursos, como eu havia falado, são 2 anos improrrogáveis de captação, à exceção do contrato de patrocínio. Às vezes, chega lá no 22º mês, vocês conseguem um contrato de patrocínio com a empresa. E aí ela vai liberar esse recurso de forma parcelada. Existe um limite de parcela, são 4 parcelas, e aí a gente prorroga automaticamente pelo aquele período em que vocês vão receber o valor desse contrato. E no caso de captação parcial, após a assinatura do termo, vocês podem continuar captando recursos. Mas eu vou deixar essa parte mais lá na frente, que eu vou falar sobre a readequação, e aí eu entro em mais detalhes aqui. Remanejamento. O remanejamento ele acontece durante a execução do projeto. Então, às vezes, vocês conseguem ter economia. Vou dar exemplo. Vocês vão comprar as camisetas. E aí, quando vocês realmente vão executar o projeto, ali naquele momento, a malharia faz um desconto para vocês. E aí vocês vão ter uma economia, seja no uniforme, seja na compra do material esportivo, enfim, qualquer tipo de economia, vocês podem fazer a solicitação de remanejamento entre ações. Então, eu vou potencializar. Eu tiro o recurso de um item, vou jogar em outro, para potencializar aquele item. Aí eu consigo comprar mais bola, eu consigo comprar mais tênis, e aí conforme a necessidade de cada projeto. Então, qualquer alteração na duração, na quantidade ou no valor dos itens é um remanejamento e vocês precisam solicitar essa autorização para a gente. No máximo, 2 pedidos de remanejamento por projeto. Essa análise e aprovação é feita dentro da diretoria, mas um momento que não vai para a comissão, então é uma análise lá dentro nossa, e não pode incluir itens novos. Porque às vezes acontece assim, poxa vida, eu esqueci de pedir o tênis, aí agora eu vou remanejar, que eu tive uma economia, e vou comprar o tênis. Não pode colocar itens novos, tá? Só aqueles itens que foram aprovados lá na comissão. Nós temos as diligências também. Essa diligência ela pode ser solicitada em qualquer fase dessa todinha que eu falei do fluxo. Pode ser na admissibilidade, na ATO, né, na prestação de contas parcial, na prestação de contas final. Então, em qualquer etapa, a gente pode pedir a diligência. 30 dias corridos, improrrogáveis. Muito importante, gente, não percam prazo de resposta de diligência. Tá? Então, são 30 dias improrrogáveis. A contagem, a gente exclui a do primeiro dia. Vocês vão receber, tudo vocês vão receber ofício. Vocês sempre vão ser oficializados dessa forma. A gente descarta o primeiro dia, inclui lá do final. 30 dias, importante. Depois que chegam essas respostas de diligência, a gente vai analisar isso na ordem cronológica das respostas. Tá? A gente tem toda uma análise cronológica. Então, chegou primeiro a gente vai analisar essa, depois a gente vai analisar do dia seguinte. E o não atendimento do prazo ocasiona a rejeição do projeto. Inclusive, isso está em decreto, está em portaria, então a gente não tem como fugir. Tá? Então, não respondeu, o projeto é rejeitado. E é o que a gente não quer ver. A gente quer ver todo mundo executando seus projetos, todo mundo utilizando desse recurso, levando o esporte lá na ponta. E aí, aqui a readequação também, que é um outro dispositivo relativamente novo, né? Muita gente ainda não utiliza dele, que é a possibilidade de continuar captando. Antigamente, no momento da ATO, vocês paravam de captar recursos, mesmo que vocês ainda tivessem prazo de captação. E aí, com a readequação, vocês podem continuar captando. Então, eu captei parcial e, durante a execução do projeto, a empresa resolveu aportar recurso. E aí, vocês podem receber esse aporte, não pode ultrapassar o valor autorizado lá atrás, né, pela comissão, e aí vocês vão solicitar readequação. O que é a readequação? É uma nova análise técnico-orçamentária, uma nova realidade financeira. Então, aqui vocês vão aumentar o número de atletas, o número de uniformes, de material esportivo, de compra de passagem para a competição. Então, aqui é um momento de potencializar aqueles itens que foram reduzidos ou talvez até glosados, né, excluídos lá no momento da TO, devido à captação parcial. Então, agora é a hora de voltar com esses itens, aumentar a quantidade, retornar com esses itens.
A solicitação é uma única vez, só pode solicitar a readequação uma vez, igual a análise técnica orçamentária. E o importante, solicitação com pelo menos 60 dias antes de findar a vigência do termo. Por quê? A gente precisa de tempo para analisar o projeto de vocês. Esse projeto, ele volta para a comissão aqui, ó, análise e aprovação pela CETELI, então ele volta para a comissão. Se vocês mandam em cima da hora de terminar o termo de compromisso, porque como é que a gente vai fazer aqui na readequação? Ele sendo aprovado, a gente vai assinar um termo aditivo. E para assinar um termo aditivo, a gente tem que ter a solicitação com no mínimo 30 dias antes de findar aquele prazo. Então, a gente precisa desse tempo para analisar. Se tiver necessidade de diligência, vocês responderem e voltar esse projeto para a comissão. É um novo valor, a comissão precisa aprovar. Então, a gente solicita que seja pelo menos com 60 dias antes de encerrar o termo. Aí, como eu falei, a análise e aprovação pela CETELI não pode incluir itens novos, apenas aqueles que foram autorizados lá na admissibilidade. Então, lá atrás, se por acaso, no momento da admissibilidade, a bola foi excluída e vocês não solicitaram pedido de reconsideração desse item, aqui na readequação ele não pode voltar. Então, a gente não pode incluir itens novos, igualzinho como era lá no remanejamento. Tá? Então, a readequação está aí também para potencializar esses projetos. Às vezes, o projeto ia durar 8 meses. Com essa nova captação, a gente consegue prorrogar por mais uns 2, 4, 5 meses. Então, ao invés de passar aquele projeto de novo por toda a tramitação do projeto, eu já estou aqui com ele, já está pronto, já está com o termo de compromisso assinado, eu já estou em execução. Então, é um momento de potencializar. Importante também falar que vocês não precisam aguardar passar por todo esse fluxo para apresentar um novo projeto. Tá? Vocês têm direito a 6 projetos por ano calendário. Então, eu apresento 2 esse ano, 3 no próximo. Aí vai ser conforme a realidade de cada entidade, a realidade do seu município, dos seus atletas. E aí não deixem de apresentar mais de um projeto, principalmente por conta da transferência de recursos. Se vocês não tiverem outro projeto em fase de captação, a gente não vai poder transferir o recurso e a gente vai ter que recolher. Então, é um planejamento, lá do primeiro slide, lembra? É um planejamento da entidade. E a gente tem muitos projetos de continuidade no ano 10, 11, 12, 13. Então, é isso que é o bacana, que vocês também podem utilizar a lei dessa forma, para poder dar continuidade naquele trabalho, no treinamento, no aperfeiçoamento do atleta de vocês. Gente, obrigada. Eu tentei dar o máximo de informação. Se deixasse, eu ia ficar aqui o dia inteiro, porque a lei de incentivo tem muito assunto, mas a gente está lá na lei de incentivo à disposição. Aqui tem um e-mail do diretoria. Existe um e-mail também chamado agenda.incentivo@esporte.gov.br, em que a gente marca reuniões virtuais, reuniões presenciais, às vezes são dúvidas pontuais que a gente pode conversar, tirar dúvida. Ali é o WhatsApp da diretoria também. O WhatsApp, gente, assuntos pontuais, tá? Dúvidas pontuais, para que a gente possa atendê-los da melhor forma possível. E usem bastante o nosso site, tem muita informação, tem também uma série de caixas de e-mails. Conforme o assunto, vocês podem mandar e-mail para a gente, pedindo ajuda, tirando dúvidas. Então, a gente está à disposição de todos, e eu espero ter contribuído um pouco. E utilizem da lei de incentivo. É uma política pública tão bacana, tão forte, e que a gente vê que é possível chegar lá na ponta e transformar a vida de muitas pessoas. Obrigada, pessoal. Obrigado, viu? Você quer descer por aqui?